Isaías capítulo 64, versículo de número 1. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, que está escrita no seu santo evangelho. Ao único Deus que existe, Jesus Cristo. Amém, minhas irmãs. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo. Gostaríamos que rasgasses o céu e descesses. Então as montanhas se sacudiriam em tua presença. Vou reler novamente. Gostaríamos que rasgasses o céu e descesses. Então as montanhas se sacudiriam em tua presença. Amém. Seguindo os versículos. Isso seria como o fogo que acende os gravetos e o fogo que faz a água ferver. Então teus inimigos conheceriam teu nome e as nações tremeriam diante de ti. Quando fizeste coisas tremendas que nós nem esperávamos, queríamos que descesses, para que as montanhas se sacudissem em tua presença. Ninguém jamais ouviu, nem ouvido algum percebeu, nenhum olho viu outro Deus além de ti. Trabalhas para quem espera em ti. Glória a Deus. Minhas irmãs, isso aqui são palavras do profeta Isaías direcionadas a Deus. E ele está dizendo com toda a sua sinceridade: gostaríamos que o Senhor rasgasse o céu e descesse. Isso seria como fogo nos gravetos. As montanhas tremeriam. E as nações também. Pois muito bem. Isso aqui são palavras do profeta Isaías direcionadas para o Senhor Jesus, para o Senhor Deus Pai. Perceba aqui que, a partir desse momento, desse texto, dessa fala de Isaías, entendemos um pouco do profeta. Não só sobre Deus, porque Isaías aqui explica que se Deus fizer algo, as nações tremem, fogo nos gravetos, né? Seria como fogo nos gravetos, tudo ia pegar fogo, as montanhas tremeriam, o céu ia se rasgar. Pois muito bem. Porém, agora analisando o profeta, entendemos que nessa oração, nessa fala com Deus, Isaías está expressando quem ele é. Isaías, ele está diante de Deus, ele pode pedir tudo aquilo que ele desejar. E a única coisa que ele faz nesse momento, sabendo que o povo estava perdido, como as próprias profecias que Deus entregou a ele estavam confirmando, sabendo que estava tudo desmoronando e todo mundo estava caminhando para uma batalha contra a Babilônia, diante do cativeiro que era certo, diante de um povo acabado, debilitado pelo pecado, e diante de um país perdido. Aqui está o profeta Isaías orando a Deus nessa situação. O próprio livro de Isaías, no capítulo 1, nas profecias, quando elas começam, o próprio profeta, profetizando a mando de Deus, vai dizer que Deus atingiu Israel na cabeça e da cabeça até os pés. Atingiu todas as áreas do país. O rei, o sacerdote, o templo, as ofertas, as pessoas, os jovens, adultos, crianças, do alto da cabeça da nação até a sola dos pés, Deus atingiu eles com praga, fome, peste, morte e tudo que o povo poderia experimentar.
E Deus, falando por meio do profeta Isaías, diz que o povo não se voltou. E que ele pergunta ao povo: o que é que eu devo fazer mais? Onde é que eu devo atingir? Se a cabeça está doente, a sola do pé também está doente. E o povo não se voltava. Então é nesse cenário aqui que o profeta Isaías ele se encontra ao longo do livro, num povo perdido, numa situação perdida, dificuldades tremendas. E o profeta ele vai orar a Deus. E o que é que ele está pedindo a Deus nessa oração? Gostaríamos que rasgasses o céu e descesses. Então as montanhas se sacudiriam em tua presença. Isso seria como fogo que acende gravetos e fogo que faz água ferver. Isaías queria um mover de Deus. Nada mais, nada menos que isso. Ele queria que Deus rasgasse o céu e descesse do céu para a terra. E isso revela quem Isaías é. Porque apesar do profeta Isaías poder pedir qualquer coisa que desejasse, assim como nós podemos agora, nesse momento, começar uma oração e pedir o que a gente desejar. Isaías podia pedir qualquer coisa, mas ele estava pedindo a presença de Deus. Um homem que orava e Deus respondia. Um homem confirmadamente diante de Deus e diante do povo. Justo. Um homem que orava por enfermos e as pessoas eram curadas. Isaías. Mas ele faz um pedido nada simples. Ele pede a presença de Deus e isso não é nada simples. Parece ser simples para nós que temos acesso a qualquer hora. Mas não é simples assim. É a coisa mais maravilhosa que alguém viu na Terra. É como o profeta Isaías disse, e eu acabei de ler, ninguém jamais ouviu, nem ouvido algum percebeu, nenhum olho viu outro Deus além de ti. Então, quando a gente se dá conta do que a gente está pedindo, quando a gente pede a presença de Deus, deveremos ficar felizes somente de ter a oportunidade de pedir. Porque acredite ou não, até mesmo os animais precisam de Deus, coisa que a gente não pensa. A terra, o pó da terra, nós, todo ser humano e tudo que respira necessita de Deus. Agora imagine, não vou falar do país, mas do mundo. Estamos num mundo perdido, de pessoas que, pela falta de Deus, andam gemendo vazias e por muitas vezes, até por inocência ou ignorância, acaba se matando na busca dessa paz que somente Deus pode dar. E não sabe onde encontrar. Embora ela esteja na cara da pessoa, as pessoas andam cegas. Então você percebe que de 8 bilhões de pessoas, você hoje conhece a Deus, você tem uma Bíblia em casa, você tem 2 joelhos, você tem voz para falar, você tem mente para pensar, ainda que por muitas vezes a gente não consiga ajoelhar. Temos saúde para ter voz, mente para falar com Deus. Esse pedido de Isaías, ele revela, é um pedido aparentemente simples, mas como a gente percebe, não é tão simples assim. Mas esse pedido dele revela quem ele é. A boca fala daquilo que o coração está cheio, na verdade, e disse o Senhor Jesus. E Isaías estava cheio de desejo, de vontade, de anseio
pela presença de Deus. E sabe, se eu fosse perguntar hoje para você, quando foi a última vez que as senhoras e os senhores já oraram? Qual foi a última vez que as senhoras e os senhores oraram? Alguém pode dizer hoje? Alguém pode dizer ontem? Mas se eu perguntasse quando foi a última vez que as senhoras e os senhores fizeram uma oração como Isaías, pedindo a presença de Deus de uma forma sincera? Não estou falando de Deus me dar a tua presença, mas estou falando de lutar por isso, como se fosse a busca por uma cura. Sabe, as nossas orações, elas têm se resumido a pedidos. A Bíblia declara que Abraão ele foi amigo de Deus. Jesus chamou os seus apóstolos e os seus seguidores de seus amigos, não seus servos, mas seus amigos. E vemos de Gênesis a Apocalipse Deus querendo se aproximar e querendo ser próximo da humanidade. Porém, nós que temos a oportunidade de conhecer tanto a Bíblia, nós não valorizamos essa porta que Deus abre para nós. Na verdade, Deus abre essa porta para todos. Mas nós devemos admitir que nós temos recebido mais de Deus e por isso somos mais cobrados. Quando foi a última vez que você fez uma oração como Isaías? Você foi chamado para ser amigo e amiga de Deus. Agora imagine se eu tenho um amigo e todas as vezes que ele vem falar comigo, ele só vem para mim pedir coisas que lhe incomodam. Tiago, está me faltando alimento. Tiago, meu filho. Tiago, a minha filha. Tiago, a minha mãe. Tiago, a minha casa. Tiago, meu dinheiro. Isso não é uma amizade saudável, não é verdade? Porque quando Deus ele deixou de chamar a gente de... Quando ele nos deixou ser chamado de amigos, e mais do que isso, filhos, ele estava mostrando o seu desejo de ser íntimo. Que a gente pudesse chegar diante de Deus e contar o que está em nosso coração. E se não há nada de bom em nosso coração, que a gente pudesse chegar diante de Deus e limpá-lo pelo sangue de Jesus. Olha suas orações. Nem mesmo quando nós se ajoelhamos para Deus ou falamos com Deus, temos tempo para Deus. Porque nesse momento aparecem pedidos de casa, ou de carro, ou de contas, ou de filhos, ou de dívidas, ou de qualquer outra coisa que não seja Deus. Ao longo do dia não temos tempo para orar. E quando vamos orar, não nos focamos em Deus, nos focamos naquilo que aconteceu durante o nosso dia. Veja que coisa interessante. E as nossas orações acabam por ser resumidas em pedidos que não... Como é que eu posso dizer? Não são pedidos acerca de Deus, mas acerca de coisas que ele pode dar, o que pode fazer. Veja que Isaías está sendo focado aqui, ele está focado, ele está determinado a falar sobre Deus nas suas orações. E em todo momento que eu li aqui, Isaías só falou sobre Deus. Que se ele fizesse, se ele rasgasse o céu, descesse, isso seria avassalador, isso seria incrível. E que Deus trabalha, e que Deus faz, e que ninguém jamais ouviu nenhuma pessoa que seja como Deus. Ninguém viu alguém que se compare a Deus, ou nenhum Deus que seja Deus como Deus é, porque somente Ele é Deus.
Veja que Isaías está conversando com Deus. É como se ele estivesse diante de seu amigo e ele estivesse falando: meu amigo, você é desse jeito, você é dessa forma, você faz dessa forma. Isaías está refletindo sobre o seu melhor amigo, Deus. Isaías está expressando aquilo que ele vê no seu amigo, que é Deus. As minhas orações, elas têm sido um monte de pedidos e perguntas ou elas têm sido conversas com meu amigo? Ela tem sido pedidos e perguntas sem começo, sem meio e sem fim? Ou ela tem sido uma conversa com Deus? Lembra no caminho de Emaús? Os discípulos de Jesus não sabiam que era Jesus caminhando com eles e eles estavam necessitados, estavam acabados, golpeados e feridos, tristes demais. Eles não estavam tristes por uma conta, ou por uma dívida, ou por um filho rebelde, ou por uma doença. Eles estavam tristes porque eles tinham visto o seu Senhor sendo crucificado. Não era qualquer coisa e não é para qualquer um ver uma coisa dessa. E eles estavam sem esperança. E o que é que Jesus, sabendo da necessidade daqueles discípulos, o que foi que ele fez? Ele resolveu tudo de uma vez? Não. Ele começou a conversar com seus apóstolos e discípulos. Sabe por quê? Porque uma conversa com Jesus pode ser melhor, muitas vezes, do que um milagre. Talvez você nem precise ver as coisas melhorar, mas só conversar com ele já melhora tudo. E não temos valorizado esse tipo de conversa. E entramos numa situação semelhante não ao profeta Isaías, mas ao povo de Israel. Estamos afastados de Deus sem perceber que estamos afastados de Deus. Fazemos de Deus como se fosse um caixa do supermercado, como se fosse um entregador, como se fosse um dono de mercado. Chegamos diante dele todos os dias e somente pedimos coisas. Depois vamos embora. Você chega no mercado, tá lá o vendedor atrás do balcão, né? E você muitas vezes nem dá bom dia, não fala nada, fala: olha, eu quero uma caixa de leite, olha, eu quero 1 quilo de carne. Ele dá, você vai embora. Você não tem intimidade nenhuma com o vendedor. E assim temos agido com Deus. Nos ajoelhamos, como se estivesse entrando numa loja. Falamos: Deus, eu necessito disso, eu necessito daquilo. E quando sentimos que conseguimos, vamos embora. Então estamos sem intimidade nenhuma com Deus e não estamos percebendo. E entramos no estado de Israel, na situação de Israel. Na época do profeta Jeremias, um pouco depois do profeta Isaías, o Senhor viu que Israel perdeu totalmente o interesse por ele. Preguiça, ídolos, fornicação, problemas, pessoas ocupadas demais para Deus. E como é que Deus vai falar com o povo diante dessa situação? Vamos ver? Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 1. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira profecia do profeta
Jeremias, a primeira profecia que o profeta Jeremias recebeu, capítulo 2, versículo 1 do livro de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: vá e grite aos ouvidos de Jerusalém que o Senhor Deus diz isto. Lembro-me da sua devoção quando era jovem. Como, semelhantemente a uma noiva, você me amava. Como você me seguiu pelo deserto, através de uma terra não semeada. Israel foi separado para o Senhor, as primícias de sua colheita. Todos os que os devorarem serão culpados. O mal lhes sobrevirá, diz o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Eis o que diz o Senhor. O que seus antepassados viram de errado em mim, que causou tanto afastamento de mim, fazendo-os andar atrás do nada, e eles mesmos se tornarem nada. Eles não perguntam onde está o Senhor. Eles não perguntam onde está o Senhor que nos trouxe da terra do Egito, que nos conduziu através de um deserto, por entre os ermos e ravinas, por uma terra de aridez e sombras de morte, pela terra em que ninguém viaja e onde ninguém jamais viveu. Eu os trouxe a uma terra fértil, para usufruírem seus frutos e todas as coisas boas. No entanto, quando vocês entraram nela, sujaram minha terra e fizeram de minha herança algo repugnante. Deus, vendo que Israel estava ocupada demais, tinha muito problema, estava desviada. O Senhor chega diante de Israel, fala assim: eu lembro quando você era mais jovem, quando começou a me seguir. Ah, como você me amava. Como se fosse uma noiva. Me seguiu para o deserto. Me tirei do Egito. O que vocês viram de errado em mim? O que foi que eu fiz para que vocês fossem embora? Ninguém mais pergunta onde está Deus, que nos tirou da terra do Egito, que fez aqueles sinais e maravilhas, que me tirou do mundo. O que foi que eu fiz para que você esteja se afastando de mim? É isso que o Senhor está perguntando no livro de Isaías. O que é que eu fiz de errado? O que foi que vocês viram de errado em mim? Então perceba que talvez a gente não esteja tão, tão agradável assim. Porque tem muita gente, minhas irmãs, que fica tão ocupada, tão preocupado, e vai perdendo a vontade de orar, vai perdendo a vontade de jejuar. Mas o justo, como eu sempre reflito com as irmãs, o justo não viverá pela vontade, viverá pela fé. Orar não é uma vontade, estar junto de Deus é uma decisão. O que foi que Deus fez de errado conosco que estamos com preguiça, que não conseguimos, que não temos vontade? Sabemos que Deus não faz nada de errado, então onde é que está o defeito? Se não está em Deus, e nunca vai estar em Deus, está em mim.
Veja bem, Deus nos trata igual. Todos nós somos iguais diante de Deus. O que é que Abraão tinha que eu não tenho? Por que Abraão conseguia ter uma fé tão forte e eu não consigo? Por que Paulo conseguia ter uma fé, passar por tantos problemas e não se apartar de Deus? O que é que ele tem que eu não tenho? Porque Deus tratou a minha, ele trata de maneira igual, temos a mesma oportunidade, servimos ao mesmo Deus, o Espírito Santo é um só, a palavra é uma só, o Evangelho é um só. Onde é que está o defeito? Como é que esses homens viviam e como é que eu vivo? Talvez aí esteja o defeito. Talvez aí esteja o defeito. Porque Abraão, apesar de ser pecador, apesar de ter mentido tantas vezes, a Bíblia relata que ele mentiu. E mentiu e por causa disso quase mata pessoas por causa disso. Abraão sentiu medo, a Bíblia relata que ele mentiu por medo. Ele sentiu medo, ele mentiu, ele pecou muitas vezes, ele quase matou pessoas por causa desse pecado. Mas o que é que ele tinha que Deus falou assim no livro do profeta Isaías? Abraão, meu amigo. O que é que Abraão tinha que Deus fala assim? Abraão, meu amigo, por acaso eu esconderia algo dele? Eu vou mostrar possivelmente o que é que nós não temos e o que é que esses homens, Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, Isaías, o que é que eles tinham que nós não temos? Eu e vocês. Talvez nós não temos, talvez temos. Vamos ler o livro do evangelista apóstolo João, no capítulo 14, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Isso aqui é a Santa Ceia. João, capítulo 14, versículo de número 8. Evangelho de João. Versículo 8, capítulo 14. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso será o suficiente para nós. Jesus respondeu: Tenho estado com vocês há tanto tempo sem que me conheçam, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Por isso como você pode dizer, mostre-nos o Pai? Veja que Filipe, em sua inocência, não sabia o que estava pedindo. Ele estava pedindo para ver Deus, ele falando com Deus. Veja que ele não sabia o que estava pedindo, ele estava inocente, ele não estava sabendo o que estava pedindo. Porém, veja o pedido desse homem. Ele não estava como Isaías, vendo Deus através de visões, ele estava olhando para Deus na sua frente, comendo com Deus, sentando do lado de Deus. E o que é que ele pede? Mostra-nos o Pai. Isso será o suficiente, não precisamos mais de nada. Eu só quero o Pai, Jesus. Isso aqui revela quem Filipe era. Ele não era como Judas, que ficava de olho no dinheiro. Ele queria o Pai. Ele diz: Mostra-nos o Pai, porque isso será suficiente para nós. Nós não queremos mais nada. Nós não queremos milagre. A gente não quer que o Senhor nos toque e nos cure, como o Senhor faz com os outros. A gente quer que o Senhor nos mostre o Pai. Nós não precisamos de dons, nós queremos o Pai. Isso será o suficiente para nós, Jesus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Filipe estava cheio de vontade de ter o Pai. E ele ainda diz: Isso será o suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Em outras palavras. Então, qual tem sido o nosso desejo diante de Deus? Que Abraão, ele estava caminhando para uma terra que ele nem sabia, que ele não sabia a localização, não sabia para onde era. Deus só falou: sai e vai para a terra que eu vou te mostrar ainda, mas eu não vou mostrar agora. Então Abraão vai.
que é que Abraão tinha? Desejo de obedecer ao pai. Filipe tinha desejo de ver e ter o pai. Pedro, apesar de não ter capacidade nenhuma, tinha o desejo de ir até o final com Jesus Cristo, até a morte, se fosse preciso. Embora ele não conseguiu, mas veja o coração desses homens que tinham defeitos. Filipe não sabia o que estava pedindo, Pedro não sabia os seus limites. Abraão mentiu e quase matou pessoas, sentiu medo. E o que é que esses homens tinham? Um foco diferente de todos nós. Porque possivelmente nosso foco não é Deus, possivelmente nosso foco é o que Deus pode fazer. Quantas vezes oramos como Isaías, como Filipe? Meu Deus, eu só preciso do Senhor. Quero o Senhor, quero conversar com o Senhor. Rasga o céu, por favor, fica aqui comigo. Vamos ver atitudes de pessoas, para finalizar a pregação. Pessoas que não se importavam muito com a própria vida, só queriam uma coisa. Vamos ler a palavra do Senhor para completar? Livro de Salmos, capítulo de número 63. Salmo de Asaf. Outro homem que era cheio de defeitos. Salmo de número 63, versículo 25. Salmo de Asaf, o homem que não entendia muita coisa, se irava e se desanimava muito, mas Deus ele não deixava. Salmo 63, versículo de número 25. A quem tenho nos céus, senão a ti, e contigo nada mais desejo na terra. Deus, Jesus, no céu eu não tenho anjo, eu não tenho querubim, eu não tenho serafim, eu não tenho ser vivente, eu tenho somente o Senhor por mim. E contigo, na terra, eu não quero mais nada. Se eu estiver com o Senhor, na terra, eu não quero mais nada. Quem era Asaf? Asaf era um homem pobre. Ele era cantor, ele era levita. E ele servia no altar de Deus. Ele era um homem muito honrado. Por ser quem ele era, levita e cantor, foi selecionado por Deus para essa função. Por lei, ele tinha direito ao sustento das ofertas, do dízimo, e direito a uma casa em uma cidade selecionada. Então ele não era uma pessoa que passava necessidade. Mas ele estava disposto a deixar tudo isso por Deus. Deus, contigo nada mais quero na terra, nada desejo na terra. Livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Noite após noite, procurei pelo homem que amo em minha cama. Procurei por ele, mas não o encontrei. Eu me levantarei agora e percorrerei a cidade. Procurarei pelo homem que amo nas ruas e nos lugares abertos. Procurarei por ele, procurei por ele, mas não o encontrei. Os guardas que percorriam a cidade me encontraram. Eu perguntei: vocês viram um homem que amo? Mal os havia deixado quando encontrei o homem que amo. Segurei-o e não o deixei sair até levá-lo à casa de minha mãe, ao quarto da mulher que me concebeu. Veja aqui a atitude da noiva. Noite após noite procurei pelo homem que amo. Eu andei a cidade toda, perguntei aos guardas. Logo depois eu encontrei. E quando eu encontrei, eu não soltei ele, eu segurei ele. Não deixei sair. É assim que devemos nos comportar com Deus.
Procure ele, procure ele, procure ele. E quando você achar, não deixe sair. Livro de Cantares, capítulo de número 5, para acabar, versículo de número 8, para finalizar. Livro de Cantares, capítulo 5, versículo de número 8. Eu as incubo, eu as responsabilizo, filhas de Jerusalém. Caso encontrem o homem que amo, que dirão a ele? Digam que estou doente de amor. A noiva estava procurando o noivo, semelhantemente ao capítulo que a gente acabou de ler anteriormente. E ela fala às pessoas, as filhas de Jerusalém: eu as incubo, eu as responsabilizo, eu dou a vocês um aviso. Caso encontrem o homem que eu amo, eu estou procurando por ele. Se vocês verem, eu as incubo, eu as responsabilizo, eu as dou essa tarefa. Caso vocês encontrem ele, o que dirão? Digam que eu, que estou procurando ele, estou doente de amor. Eu preciso desse homem. Eu preciso de Deus. Eu estou doente de amor. Caso vocês encontrem Deus, digam para ele que eu estou doente, eu necessito dele. Palavras de homens que revelam Deus. Então eu faço uma pergunta, eu não quero que ninguém me responda, isso é para ficar a reflexão. As minhas orações, como elas têm sido? Eu procuro pelo homem que eu amo. Eu estou doente, necessitado. Eu procuro a noite toda, noite após noite, por ele. O Pai é o suficiente para mim. O grande erro das pessoas, minhas irmãs, é procurar perfeição nas coisas desse mundo. Quando você pode achar perfeição em Deus, olha só, o grande erro das pessoas é se apegar a familiares. Quando você acha apego em Deus, olha só, o grande problema é as pessoas procurarem ser felizes com filhos, casas, carros, namoro, casamento. Quando você pode ser feliz com Deus, olha só que coisa. Pare de buscar em Deus aquilo que nos... Pare de buscar nas pessoas aquilo que só pode ser achado em Deus. E quando você for buscar a Deus, não busque em Deus aquilo que você pode achar nas pessoas. Porque as pessoas você acha defeito, em Deus você não vai achar. As pessoas você pode achar um jeitinho, em Deus não vai ter jeitinho. O caminho é estreito, a porta também. Mas o destino é seguro. Não busque nas pessoas, nos filhos, no casamento, na casa, no carro, aquilo que só pode ser achado em Deus.